O Verdão se reapresentou para a temporada 2025. Os jogadores se reapresentaram no dia 4 de janeiro. Aí tem ali as avaliações clínicas, as avaliações físicas, né? Os jogadores passaram por alguns testes aí nos primeiros 2 dias. E ontem foi a vez, né? Aí nas últimas horas foi a vez do Abel Ferreira comandar a primeira atividade com bola. Os jogadores se reapresentaram no dia 4 de janeiro e o Abel Ferreira retornou no dia 6 de janeiro, né? O Abel Ferreira retornou no dia 6 de janeiro. E nós temos aqui uma declaração do Abel Ferreira, já falando do ano de 2025, que foi frustrante para o palmeirense, o ano de maior investimento da história do clube, e o Palmeiras não ganhou nada. E já no recorte de 2 temporadas, o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista, muito aquém do investimento que foi realizado, dos jogadores, dos profissionais que estão lá, da capacidade de todos eles. E o Abel Ferreira falou sobre isso, de transformar, né, as frustrações de 2025 em energia para 2026, até um pouco de raiva, foi o que falou o Abel Ferreira, chegando aí para essa temporada à frente do Palmeiras. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN. A equipa demonstrou em quase todas as competições, tirando a Copa do Brasil. Eu sei que é duro, sei que é frustrante ficar em vice 3 vezes, mas ao mesmo tempo diz-me a mim, enquanto treinador, e dá-me sinais de que esta equipa está pronta, está preparada. É que tudo que fazemos aqui dentro, a comissão técnica, o staff, a nossa diretoria, todas as pessoas que trabalham dentro do clube, é para criar as melhores condições para o treinador e para os jogadores estarem só focados numa coisa: a ter rendimento, desempenhar, dar o máximo dentro do campo para nas competições que nós vamos disputar e que vamos lutar para ganhar, numa boa parte delas possamos partilhar essas alegrias com vocês. Portanto, termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube para chegar aos títulos que tanto queremos e que tanto trabalhamos para que isso aconteça. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, aí eu vou querer saber do Bruno Prado a respeito aí dessa declaração do Abel Ferreira, que inicia a sua 6ª temporada seguida à frente do Palmeiras, né? E é o primeiro treinador dos últimos 30 anos no futebol brasileiro a atingir o feito. Antes dele, o Tele Santana. Estamos de volta, a Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com o bate-pronto desta quarta-feira. Agora o assunto é o Palmeiras, Bruno Prado. Ouvimos aqui no intervalo para a rádio o Abel Ferreira falando em transformar as frustrações de 2025 em energia e até mesmo um pouco de raiva para 2026. O Abel fez aí, né, uma retrospectiva, enfim, do que deu certo, do que não deu certo. Muita coisa não deu certo em 2025 para o Palmeiras. Como a gente disse aqui, ano de maior investimento, não ganhou nada. E agora o Abel Ferreira já projetando a temporada 2026 à frente do Verdão. Bruno Prado. Ele falou, né, com a TV do clube, né? Então foi um pronunciamento dele, né, uma fala de início de temporada. O clube não conseguiu seus principais objetivos no último ano e ele agora tem que trabalhar para conseguir acertar, melhorar, e o Palmeiras tem falhado nos grandes jogos. Esse é o ponto já há 2 anos. O time continua muito forte, muito competitivo, soma ponto, fez 76 pontos no Campeonato Brasileiro, que é uma pontuação alta. Chegou à final da Copa Libertadores, que não é uma tarefa fácil. Mas tem falhado nos jogos contra os seus maiores adversários, contra os times mais fortes. E essa é uma questão que eles têm que entender, diagnosticar, entender por que acontece. É normal você perder para times fortes, mas Palmeiras, nos últimos 2 anos, ele perdeu praticamente todos os grandes confrontos mais importantes contra os times mais fortes. Então ele chega para disputar,
mas ele não está conseguindo vencer os times que têm o nível dele ou estão ali próximos a ele. É a questão do Palmeiras, e isso a gente vai ver no fim do ano. É uma coisa que vai ter que ser trabalhada ao longo do ano, que mais uma vez, não tenho dúvida que o Palmeiras vai disputar, o Palmeiras vai jogar o Brasileiro brigando pela liderança, então ele vai ficar o campeonato todo ali na parte de cima. Na Libertadores aí é um mata-mata, mas Palmeiras de 2018 para cá, até antes da chegada do Abel, ele só não chegou na semifinal em 2019 e em 2024. Em todas as outras ele esteve pelo menos na semifinal. Então é normal, é natural esperar que, de novo, ele vai chegar longe numa Libertadores e que vai brigar pelo título do Brasileiro. Aí na reta final que a gente vai saber se o time conseguiu uma melhora nesses jogos mais decisivos, nesses jogos mais importantes, nesses jogos contra os times mais fortes, que foi o que atrapalhou bastante o Palmeiras nas últimas 2 temporadas. Flávio Prado, tá aí, as frustrações da temporada 25 transformarem em energia para 2026 e o Abel Ferreira, que, enfim, se representou um pouco depois, não é a primeira vez que isso acontece dentro do Palmeiras, né, do técnico se representar um pouco depois que o elenco, primeiro porque o Abel Ferreira, quando termina a temporada, trabalha no planejamento para o ano seguinte, fica alguns dias a mais, e também porque o Palmeiras considera que a viagem do Abel aí nas festas de fim de ano é um pouco mais longa do que as dos outros jogadores e tal. E aí o Abel Ferreira voltou ontem, já comandou a primeira atividade com bola. O que esperar da temporada 26 do Palmeiras, Flávio? Você acha que vai ser uma temporada com mais pressão? Talvez seja a temporada que o Abel entre mais pressionado no comando do Palmeiras? Bom, o Palmeiras ficou devendo nos últimos 2 anos, dentro daquilo que ele investe, dentro daquilo que se espera, da estrutura que ele tem, do respaldo que ele tem, espera-se mais do time do Palmeiras. E entendo que o elenco tem condição de responder, sim. Eu acho que tem condição de responder. Quando você fica em segundo, você não é ruim. Nós temos 2 times no Brasil para brigar por títulos. Tínhamos no ano passado, temos esse ano também. Imagina-se que possa haver uma terceira força, que é o Cruzeiro, inclusive, né, conseguindo segurar o Caio Jorge e tal. Mas, por enquanto, temos 2. Vai ter hora que você vai ganhar, vai ter hora que você vai perder. Começar a ficar em terceiro, quarto, quinto, aí já complica. Então, eu imagino que o Palmeiras vai fazer uma campanha melhor, mais forte esse ano, que ele consiga mostrar mais serviço e transformar isso em títulos. É isso, jogar mais futebol. Eu acho que o Palmeiras ficou devendo, boa parte do ano, foi um futebol mais apresentável. Mas isso já acontecia quando ele ganhava os títulos também. Mas o Palmeiras começa o ano com um voto de confiança, assim, de um modo geral. Acho que foi um acerto, em nenhum momento se cogitou sair o Abel Ferreira, mas acho que foi um acerto também que essa transição que o Palmeiras está fazendo desde o meio do ano passado seja feita por um treinador que está lá há bastante tempo. Não tenho lá grande simpatia nem por ele, muito menos pelo método de trabalho dele, a maneira como ele vê o futebol é diferente da minha. Eu gosto do futebol mais bem jogado, me agrada mais a maneira que o Felipe Luiz vê o futebol, mas isso não quer dizer que eu esteja certo e ele esteja errado. Cada um tem uma filosofia e ele, tendo a filosofia dele, mostra um Palmeiras que não é tão atrativo para o meu gosto de ver futebol. Quando ganha, a coisa funciona. Quando não ganha, é uma cobrança de modo geral, mas acho que o trabalho dele tem saldo bem positivo e começa o ano de uma forma positiva. Vai brigar por todos os títulos que disputar outra vez. Mauro César está aí. O Abel Ferreira iniciando a sua 6ª temporada à frente do Palmeiras. É um feito que nenhum outro técnico atingiu em 30 anos aqui no futebol brasileiro. O último havia sido o Tele Santana, né? A partir de 1991 a 96, no comando do São Paulo. E agora o Abel Ferreira, 6 temporadas à frente do Verdão. E por tudo que não conquistou em 25 e 24 foi só um campeonato paulista, né? Você acha que ele entra mais pressionado em 26? Bem, depois de muito tempo, né, o que se percebe é uma quantidade bem razoável de torcedores do Palmeiras insatisfeitos reclamando, né? Não poderia ser diferente, né? São 2 anos muito ruins, sem ganhar títulos importantes. Ganhou só um que vai fazer 2 anos, que é o Paulista de 2024, foi, né? E no ano passado um desastre, né? Com derrotas para o Corinthians, uma que valeu o título paulista ao Corinthians, a outra que foi a eliminação da Copa do Brasil, que foi conquistado pelo Corinthians em cima do Vasco, que é um clube próximo da torcida, né, do Palmeiras, as torcidas são próximas, para completar. E fora de casa, o Corinthians foi lá no Rio e ganhou. E ganhou nos 90 minutos, nem foi nos pênaltis, foi campeão. E perdeu para o Flamengo, seu maior rival na atualidade fora do estado, os títulos brasileiro e da Libertadores, esse na final, jogando muito mal.
Isso depois de um investimento de 700 milhões de reais em contratações, fora os bons jogadores que já estavam no elenco. Em suma, péssima temporada de 2025, péssima. 24 foi ruim, ano passado foi pior, futebol fraco, alguns momentos ali que o time conseguiu fazer alguns bons jogos em casa, em sua maioria, né? Em casa, a maioria deles, e ali empolgou algumas pessoas, ficaram achando que não foi nada, foi uma coisa muito fugaz, então é normal, que agora ele tenha cobranças mais assintosas, mais firmes do torcedor, ele vai esperar mais e cabe a ele agora fazer o time funcionar, né? E vejamos se nas coletivas vai falar mais dos jogos do Palmeiras e menos dessas outras coisas, como você observou outro dia aqui, né? Assuntos paralelos, calendário. Aliás, o calendário melhorou. Já começou a falar do calendário. O calendário melhorou se você pensar de uma forma um pouco além. Ele puxa o brasileiro para o começo do ano, dá uma apertada no estadual e começa a transformar o estadual no que ele tem que ser, uma coisa menor. E o Palmeiras que defendeu a mudança do calendário. O Abel Ferreira elogiou. Elogiaram a mudança que foi feita no ano passado, durante a temporada, que foi um absurdo. No meio da temporada, você muda. Agora não é mais assim. Mas eu coloquei time reserva aqui, imaginando que eu tinha que jogar. Não, é só em dezembro. Se eu soubesse, o São Paulo e o Flamengo, o São Paulo também elogiou a mudança, que foram eliminados na Copa do Brasil jogando sem os seus titulares, com times mistos, né? Flamengo para o Atlético Mineiro, São Paulo para o Atlético Paranaense. Talvez pudesse pensar, bem, se a final vai ser só lá em 21 de dezembro, eu vou mudar meu plano aqui, né? Você faz um planejamento em cima de um calendário já determinado. A CBF mudou no meio para resolver um problema que ela tinha. E o Palmeiras elogiou, né? Curioso isso. A mudança que prejudicou o próprio Palmeiras, né? Sim. Até no momento em que Flamengo e Palmeiras, enfim, naquela discussão da Libra e tal, não sei se o Palmeiras queria ir na contramão do Flamengo, porque o Flamengo criticou a mudança, então a gente tem que... E até um posicionamento da própria presidente do Palmeiras, a Leila, que desde o início aí da gestão Samir Chaldie sempre se posicionou, né, ao lado aí do presidente, favorável às mudanças do presidente Samir Chaldie, né? Só que essa mudança do calendário aí que o Samir Chaldie propôs não foi benéfica para o próprio Palmeiras. E o Abel Ferreira aproveitou a primeira entrevista para falar já do calendário de 2026, para fazer uma crítica, como ele disse, construtiva à Federação Paulista de Futebol, esse início dos estaduais. Palmeiras já no sábado tem a Portuguesa, o Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN. Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir, e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, mas é algo que devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, o treinador do Palmeiras vai fazer como sempre tem feito, usar todos os recursos que tem para aproveitar esta parte, porque sabemos que os jogadores vêm num período de férias de sensivelmente 30 dias, ao final de 30 dias, porque é tão importante os jogadores fazerem 11 meses de alta competição, de alta intensidade, de alto risco, de viagens, como ter também um período que eles possam desligar para recuperar baterias e dedicar tempo a outra parte da nossa vida que também é importante, a nossa família, a nossa outra parte. E ao final de uma semana, não é? Tu teres logo um jogo oficial é algo que nós temos que rever. Nos maiores campeonatos do mundo, normalmente temos 3 a 4 semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer das maneiras, temos, como te disse, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Mas eu acho que também o Palmeiras nas últimas competições do Paulista deu sempre provas daquilo que significa esta competição para nós. Aliás, dá o mesmo trabalho ganhar o Paulista como dá o trabalho ganhar uma Libertadores, na minha opinião. Claro que
quem é torcedor e para quem gosta possa pensar de forma diferente, mas a mim dá-me exatamente o mesmo trabalho. Portanto, encarar esta competição como sempre fazemos, prepará-la também no sentido de carregar as baterias aos nossos jogadores e como sempre fazemos, entrar em todos os jogos com a mentalidade de jogar para ganhar até o último segundo. Tá aí o Abel, e ele já deixa claro aí nessa declaração, enfim, né, naquilo que ele disse, que vai rodar o elenco, vai colocar todo mundo para jogar. Então, não sei se vai ser um Palmeiras com força máxima no sábado, como prometia. E tem já o Campeonato Brasileiro batendo a porta, Bruno Prado. Mas o Abel já falando do calendário, hein? Eu jogaria com o time reserva o campeonato inteiro, não só no sábado. Eu jogaria o time titular a partir do dia 28. Ou assim, um pouco antes, se for o planejamento. Jogar, como a gente falou do Flamengo, né? O Flamengo pretende jogar contra o Vasco com o time titular e depois estrear no Brasileiro no dia 28, uma semana depois. Eu faria algo parecido. Acho que não faz nenhum sentido você começar com o time inteiro. E ano passado o Palmeiras fez isso. O Palmeiras revezou no início do Paulista. O Abel até dividiu o time em 2, jogava a primeira rodada com um time, segunda rodada com outro, terceira voltava o time da primeira rodada, a quarta voltava o time da segunda, ele fez isso. Também por isso o Palmeiras teve alguma dificuldade para classificar, porque 2 times que estavam no grupo do Palmeiras fizeram campanhas boas, né? O São Bernardo e a Ponte Preta, por isso que o Palmeiras passou um certo sufoco, e apesar de só ter perdido um jogo naquela fase inicial do Paulista, ele teve alguma dificuldade, né? Mas a campanha era boa, tanto que jogou a semifinal contra o São Paulo em casa, e o São Paulo classificou fácil no grupo dele, mas o Palmeiras tinha mais pontos, tanto que jogou em casa na semifinal com o São Paulo. Ele tem que jogar dessa maneira, esse ano não tem grupo, né? São 8 jogos só. A tabela dos grandes, ela é mais difícil que a dos pequenos, porque os grandes, eles têm, desses 8 jogos, eles vão fazer os 3 clássicos e eles vão jogar com 2 times do pote 2, que tem o Mirassol, tem o Bragantino, times de Série A. Então, 5 dos 8 jogos dos grandes serão jogos mais difíceis. Os outros times pequenos que estão em outros potes, eles têm outra configuração de tabela. Mas se não classificar, aí vão classificar os 8, né? Uma classificação só. Se não classificar, não classificou, tanto faz. Acho que tem que encarar dessa maneira, ainda mais com o brasileiro começando no dia 28. O calendário melhora porque tem menos jogos, mas ainda é um calendário ruim. Ainda é um calendário longe do ideal. Tem algumas coisas aí que tem que ser colocadas, né? Realmente começar um jogo oficial já no dia 10, sendo que o Campeonato Brasileiro terminou dia 7, teve time que jogou Copa do Brasil até dia 21, Flamengo, Copa Intercontinental até dia 17, tá errado mesmo. Para quem vai jogar pré-Libertadores, Botafogo e Bahia, eles terão jogos adiados do Brasileiro. Bate data da pré-Libertadores com o Brasileiro. Então, a gente já sabe que Botafogo e Bahia cada um terá 2 jogos adiados. Já do Brasileiro, então já vai ter que encaixar jogo do Brasileiro em algum lugar, jogos do Botafogo e do Bahia. Aquele play-off da Sul-Americana que vai para o 4º ano que existe, ainda a CBF não arrumou uma solução para ele, continua batendo com data de Brasileiro, e quem jogar o play-off da Sul-Americana, for segundo do grupo da Sul-Americana ou terceiro do grupo da Libertadores, terá jogo adiado do Brasileiro. Data FIFA, vai ter jogo no dia seguinte de data FIFA, isso continua. Quem quiser ver o calendário detalhado, está no site da CBF, todas as datas ali. Melhorou, mas ainda é um calendário ruim, ainda é um calendário que tinha que ter menos jogo. Reduziu, mas deveria reduzir mais ainda. É claro que tem política, tem direitos de TV vendidos, então a CBF fez meio o que dava para fazer, mas ainda é um calendário bem ruim. Flávio Prado está aí. Abel Ferreira se reapresentando, já falando do calendário de 2026 do Palmeiras. Palmeiras que já encara a Portuguesa neste sábado, Flávio. Não tem muito que levar isso a sério, não. Tem que fazer a coisa do jeito que é interessante para o clube. Não tem. Os campeonatos regionais hoje, eles são aquele campeonato que você ganha e fala assim, só ganhou isso, é um campeonato só. O que ele ganhou? Só o Campeonato Paulista, só o Campeonato Carioca. É um campeonato só, não adianta nada, não tem o menor sentido. Eu sou radicalmente contra o campeonato regional, já falei isso há muito tempo, acho que não leva a lugar nenhum. Foi melhor essa compactação, mas ainda acho muita data, 11 datas. Tentaram usar o sistema da Champions, vai ter mais clássicos e tal, mas vai ser uma coisa muito pontual, muito isolada mas assim, eu acho que tem que ser muito claro, né? Tem que todo mundo colocar, gente, isso aqui é uma fase de pré-temporada. Não adianta querer cobrar. Aí, de repente, perde um jogo, é eliminado na primeira fase, vão ficar enchendo o saco. O que interessa é a preparação para o dia 28, quando começa o Campeonato Brasileiro, que também não deu o tempo todo que deveria dar. Por exemplo, o Flamengo, né? Que ele jogou até dia 21. 17, até dia 17. Corinthians e Vasco até 21. É 21.
Quer dizer, então os times não tiveram nem tempo normal de férias. Então não dá para você levar isso a sério, não dá para você considerar como tem importância. Não, joga do jeito que dá. Se usar time reserva, molecada, é uma boa oportunidade para isso, aliás. É uma maneira de você colocar os seus jovens para ver o que eles podem fazer e tal. De repente aparece até alguém com virtudes, com qualidade. Eu lembro que aquele menino que está jogando na Inglaterra, Rodrigo Muniz, né, do Flamengo, ele apareceu numa parada dessa aí. Né? Não tinha, ele acabou sendo artilheiro, fazendo gol. O Flamengo ganhou uma grana boa com ele. É isso que tem que fazer, não tem que esquentar muito a cabeça com isso não, mas tem que deixar bem claro, né? Claro que existe um certo cuidado, porque tem patrocínio, tem dinheiro envolvido, mas não é por aí, não tem que se preocupar com isso não. O Palmeiras tem o Luiz Pacheco agora, né? Joia das categorias de base, não foi inscrito na Copinha justamente para jogar agora, para começar a temporada 26 com o elenco principal, né? Já temos uma atração para o jogo do contra a Portuguesa, o Luiz Pacheco, que é legal. De repente aparece um novo moleque aí vale a pena. Eu acho que é legal. Botar molecada, que eles estão precisando de uma chance. Botar, por exemplo, o Lomba jogou muito pouco, deixa ele jogar. Isso assim, coisa assim. Treinar. Né? Treinar um sistema alternativo e deixar o pessoal fazendo uma preparação mais séria para quando começar as competições que realmente vão levar alguma coisa. Ninguém fala ganhou só o brasileiro, ninguém fala ganhou só a Libertadores, mas fala ganhou só o Paulista.